Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 288, no início da página, na biografia escrita pelo padre Joseph Rosner sobre São Paulo Apóstolo. E aqui ele vai fazer uma... Bom, ele está comentando, né, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? O fato de o Novo Testamento começar com esse Apocalipse de São Paulo Apocalipse de São Paulo, ele está chamando as duas cartas, né, aos Tessalonicenses, principalmente a segunda, e terminar com o grandioso Apocalipse de São João, mostra-nos como o cristianismo primitivo estava orientado para o futuro. Entre os dois, situam-se os textos a que podemos chamar os pequenos apocalipses dos Evangelhos, o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas. A instrução dos catecúmenos incluía sempre uma aula sobre os novíssimos, os últimos fins do homem. Torna-se às vezes difícil compreender perfeitamente as concisas alusões do apóstolo a este tema, justamente porque pressupõe sempre uma pregação oral anterior. O apóstolo refere-se com frequência a essa instrução oral. Vós sabeis que deveis estar lembrados de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco, etc., né? Essas esperanças do futuro apoiavam-se nas antigas profecias, que por sua vez gravitavam em torno de dois polos: a esperança do reino de Deus e do Messias, e a concepção de duas grandes eras mundiais sucessivas, os éons, a era presente e a era futura, entre as quais se situava a vinda do Senhor. Esta segunda ideia era exclusiva do judaísmo, que concebia essas eras como absolutamente diferentes uma da outra e separadas pelo dia mais importante da história, o dia do Senhor. Partindo de Isaías e Daniel, essa concepção dos dois éons sucessivos manteve-se em todos os apocalipses judaicos, principalmente no quarto livro de Esdras, que gozava de especial popularidade. Também Paulo aceitou esse conceito dualista. Por um lado, havia o mundo presente iníquo, governado por Satanás e pelos anjos maus. Por outro, o bem-aventurado período definitivo que estava por vir. Mas para ele, essa nova era já se tinha iniciado e vinha gradativamente tomando posse das almas dos fiéis pela comunicação do Espírito Santo. Portanto, as duas eras coexistem e se sobrepõem durante um período de transição de duração desconhecida. A pregação apostólica tem por objetivo conquistar pouco a pouco
este mundo a fim de renová-lo pelo Espírito, mediante uma transformação semelhante à operada pelo fermento na massa. Trata-se de um período caracterizado pelo permanente combate entre a luz e as trevas. Há, por conseguinte, uma espécie de interregno, um período intermédio, cujas etapas históricas dependem do grau de cristianização da humanidade, até que esta chegue ao fim com a catástrofe definitiva e a segunda vinda de Cristo, que assumirá comando de todo o universo. Então aqui tem algumas observações interessantes, né? Porque essa pregação sobre os novíssimos, né? Que o padre Rosner afirma estar sempre presente na instrução dos catecúmenos, né? Ela teve uma importância grande em toda a história da Igreja, na instrução dos catecismos, né? Na instrução daqueles que iam receber a primeira comunhão, e depois também nos catecismos dos adultos, né? Não só das crianças. Nós vemos, por exemplo, nos catecismos tradicionais, né? Nos catecismos antigos, né? No catecismo de São Pio X, por exemplo, tem um capítulo sobre os novíssimos, né? Essa instrução sobre os novíssimos, ela sempre foi uma instrução geral da Igreja, né? Ela desapareceu agora, praticamente, da instrução atual na Igreja, né? Quer dizer, a ideia, né, dos novíssimos, ela foi esquecida, né, para a nossa desgraça, mas ela sempre participou disso, né, da nossa instrução. Agora, essa ideia aqui é muito importante, e a deformação dessa ideia ao longo dos milênios, ela foi gerando heresias, né? Certo? Gerando heresias. Uma das heresias é o milenarismo, né? Que é a constituição deste segundo éon, segunda etapa, o reino de Deus em si, a vida eterna, como uma etapa que fosse conseguida aqui na Terra nas condições que nós vivemos, né? Esse é o chamado milenarismo, né? E vários movimentos gnósticos e panteístas usaram isso essa deformação ao longo dos séculos, né? Mas a ideia geral era que essas duas eras iam se suceder uma à outra, né? E que o segundo período seria inaugurado, né, pela segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo acrescentou uma coisa muito importante para nós, né? Para a nossa vida católica, né? É que mesmo neste período antes da constituição absoluta, né, desse reino, depois da vinda de Nosso Senhor, a nossa vida atual ela já é mesclada com o reino de Deus, né? Nós já vivemos o reino de Deus justamente pelas graças
de Deus trazida pelo Espírito Santo, né? Essa nossa era é uma era misturada, né? Ela tem aspectos do reino de Deus, né? Trazidas pelo Espírito Santo, né? Sim, vivemos num mundo que é dominado por, como é que é a expressão aqui? Governado por Satanás e pelos anjos maus. Mas também temos a graça do Espírito Santo, né? Para nos proteger, né? Nós podemos já viver aqui nessa situação de mistura, de confusão, de vestígios do outro reino, né? Já podemos viver parte do reino de Deus aqui, né? Essa é uma ideia paulina importante, né? Aline, hoje a gente não você está fazendo uma observação sobre as portas do inferno, né? Não prevalecerão sobre a igreja, né? Hoje não se fala mais sobre o inferno. Na verdade, não se fala mais sobre a porta, sobre a janela, sobre nada, né? Do inferno. Acabou, né? Essa ideia do inferno não existe mais, né? Mas vamos aqui porque a crítica à igreja atual não tá dentro do nosso escopo aqui agora não. Então, nesta segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo propõe-se combater a falsa ideia de que o fim do mundo já chegou. Não pode ter chegado, porque ainda não se produziram 3 acontecimentos que o haverão de marcar. 3 acontecimentos, né? A grande apostasia dos fiéis, o aparecimento do homem do pecado e o seu atentado contra o templo de Deus. Então, essas são as 3 características gerais, né? Do fim do mundo, né? O que há, por enquanto, são 2 mistérios em atividade que se combatem mutuamente. O mistério de Cristo, que Paulo descreverá mais tarde, Efésios capítulo 3, versículo 4, e o mistério da iniquidade, o anticristo. Um e outro se desenvolvem simultaneamente numa constante oposição, com a única diferença de que Cristo já se deu a conhecer no princípio do seu mistério, ao passo que o anticristo só se revelará no fim do seu mistério. A obra de Cristo começou já a propagar-se entre as nações, todos ouvem falar dele, mas também a contraofensiva do anticristo já começou. O nome anticristo não aparece em Paulo. Surgirá somente nas epístolas de João. 1 João 2, 18 e 22, 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 22, capítulo 4, versículo 3 e 2 João, capítulo 7. Mas a ideia do anticristo é muito antiga. E do Antigo Testamento passou a tradição cristã. Segundo a profecias de Isaías, capítulo 11, versículo 4, o filho de Davi, ou seja, Jesus Cristo, destruirá o ímpio com o sopro dos seus lábios. Alguns traços dessa figura estão tomados da descrição de Antíoco Epifânio no livro de Daniel, capítulo 11,
versículos 21 a 45. Outras inspiram-se em personagens como Balaão, Nabucodonosor, Gog e Magog, os povos do norte, em Ezequiel. Jesus não falou expressamente do anticristo, mas as suas alusões ao aparecimento de falsos cristos, Mateus capítulo 24, versículo 5, Marcos capítulo 13, versículo 5, Lucas capítulo 21, versículo 8, adversários satânicos do Messias, imprimiram um novo vigor a essa antiga tradição. São Paulo constitui, pois, uma testemunha viva desta ordem de ideias na corrente da primitiva tradição cristã. Fala dela como de coisa que não é necessário explicar. Quando diz, abre aspas, o mistério da iniquidade já está em ação. No capítulo 2, versículo 7 da segunda carta aos Tessalonicenses. Tem em vista, muito provavelmente, a crescente decadência, não só religiosa, como moral, de todos os povos e de todas as classes sociais. A dissolução de todos os vínculos da ordem. É deste caos moral que surgirá o filho da perdição. Outra expressão dele, né? Capítulo 2, versículo 3. O adversário de Cristo. O, entre aspas, estranho filho do caos. Que se levantará, abre aspas, com todas as seduções da iniquidade. Fecha aspas. Capítulo 2, versículo 10. E reunirá em si todas as tendências inimigas de Deus. Realizará, abre aspas, sinais e prodígios mentirosos, fecha aspas. E exigirá para si honras divinas. É deste modo que começará o combate final. E somente a partir daí o mundo entrará na sua última fase. A queda do anticristo será o sinal da segunda vinda de Cristo. Além disso, porém, há de dar-se a grande apostasia. Capítulo 2, versículo 3. Os povos afastar-se-ão cada vez mais dos princípios cristãos. Só então o anticristo, que até esse momento apenas terá tido precursores, revelará sua verdadeira natureza. Este iníquo não deve ser confundido com Satanás, de quem é apenas instrumento, e por assim dizer, a encarnação. Por fim, numa das suas passagens mais obscuras, capítulo 2, versículos 6 e 7, o apóstolo fala ainda de um outro fator que impede o aparecimento do anticristo, que já está em plena atividade e se revelou depois da sua partida de Tessalônica. Essa é a perspectiva do apóstolo. Nesta sua concepção da história, manifesta-se a superioridade da ideia cristã de Deus sobre a do paganismo. Segundo o cristianismo, o poder de Deus intervém ativamente na história universal, do princípio ao fim. Segundo o estoicismo e os epicuristas, em contrapartida, os deuses são meros espectadores da agitada atividade humana, cuidando unicamente da sua própria bem-aventurança. Paulo, porém, sabe que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, interveio diretamente na história do mundo, enviando-o como Salvador e Rei do reino de Deus.
antecipando-nos um pouco as explicações que o apóstolo haverá de dar. Na primeira epístola aos Coríntios, vemos que a primitiva escatologia cristã abrange 3 aspectos. Primeiro, depois da terrível catástrofe final, Cristo voltará à terra em majestade para julgar o mundo. Segundo, pela ressurreição dos mortos, haverá uma nova corporeidade gloriosa. Terceiro, todo o mundo da natureza e dos homens será transformado. Então, essa ideia de que Deus age na história universal, né, é a ideia do cristianismo, né? A ideia da igreja, né? Inclusive a igreja como uma das formas com que Deus age na história do mundo, né? Um pilar, né, dessa ação, né? Mas não só ela, é uma ideia cristã muito diferente da ideia do paganismo, tá certo? Do paganismo, né? Principalmente da época de Paulo, né? Que ele está comentando aqui. Tanto segundo o estoicismo quanto segundo os epicuristas, né? Certo? E essa ideia, claro, ela está se perdendo hoje, né? Nós estamos acreditando cada vez mais, né? Nós estamos nos tornando cada vez mais, na melhor das hipóteses, estoicos, né? Mas na pior delas, epicuristas. Por causa do hedonismo epicurista, né? Mas essa ideia de que Deus... A ideia é de que Deus age na história, né? Nós já falamos da ação de Deus na vida particular nossa, de cada um. Deus está nos vendo o tempo inteiro, né? Está tentando nos salvar o tempo inteiro, né? Através das causas segundas, né? Através das graças da igreja, Espírito Santo, etc. Que é causa primeira, né? Espírito Santo é causa primeira, né? Mas as causas segundas, né? Mas aqui é uma ideia de que Deus age na história do mundo, né? Bom, nós já temos muita prova, né? Material de que Deus age na história do mundo, né? Principalmente através da sua mãe, né? A Nossa Senhora, ao longo dos séculos, foi uma mensageira da Santíssima Trindade para o homem em relação à história do mundo, né? Certo? Nossa Senhora, ela está sempre interessadíssima na história do mundo, né? E participante na história do mundo. E participante das guerras, das lutas do cristianismo. Por exemplo, né, na Batalha de Lepanto, quando ela apareceu para os muçulmanos, né? Confundindo os muçulmanos. Tem uma abelha aqui, viu, gente? Não sei se vocês estão vendo a abelha não, mas eu estou. Confundindo os muçulmanos, né? Quando ela apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, ela estava preocupadíssima com o destino do reino da França, né? Que depois aconteceu o que aconteceu. Depois, em La Salette, não é? Que ela estava preocupadíssima com a igreja em si, não é?
com a situação da igreja, né? E apareceu chorando, né? Depois em Fátima. Bom, em Fátima ela estava preocupadíssima com a situação do mundo, sobretudo com a Rússia, né? Com os erros da Rússia, tá certo? Em Akita ela volta a falar sobre isso. Então, nós não podemos mais, né? É certo que os pagãos do cristianismo primitivo, os judeus até que não, mas os pagãos, tinham, digamos assim, certo direito de duvidar dessa história de que Deus intervém na história do homem, né? Mas nós já não podemos fazer isso, né? Em sã consciência, né? Nós católicos que conhecemos essas histórias, né? De Guadalupe, enfim, nós não podemos mais duvidar disso, né? Nós não temos o direito de duvidar que Deus não haja na história, né? Além disso, com os vários castigos que ao longo da história ele tem nos mandado, né? Então essa ideia para nós, hoje, católicos, pelo menos que conhecemos a história, ela está muito bem assentada, né? Ela está muito bem assentada. Nós não precisamos de evidências, mais evidências sobre isso, né? Mas é claro que existem coisas misteriosas que São Paulo nos diz, né? Essa é uma das coisas mais misteriosas, é o corpo glorioso, né? O corpo glorioso, tá certo? Isso é uma coisa realmente misteriosa, né? Pensando nisso, né, no corpo glorioso, aquele que a gente vai levar por toda a eternidade, né, aquele que não se corromperá mais, né? Eu fico pensando que eu podia vir com uns quilinhos a menos, sabe? É só isso que eu estou preocupado. Porque carregar esse peso que eu carrego agora para a eternidade vai ser terrível. Mas eu não sei como é que vai ser isso, né? E a outra coisa misteriosa é a transformação da natureza, né? Toda a natureza, né? O mundo da natureza, onde viveremos, será transformado. Isso de fato. Mas nós temos certos resquícios disso, né? Juliano, pois é, mas um pouquinho menos de barriga seria bom, viu? Juliana fala assim, como tudo que Deus faz, ele será perfeito. Não se preocupe. Vamos esperar, né? Mas enfim. Mas essa transformação da natureza, de toda a natureza, depois São Paulo vai falar, eu acho que em Coríntios, né, que depois do pecado original, a natureza sofreu também, né? Ela geme como em dores de parto. Lá na frente nós vamos comentar sobre isso. Eu estou lembrando aqui, né, quando eu li isso aqui, eu lembrei aqui agora, né, de um sonho de São João Bosco. Um sonho sobre o céu, né, em que ele se encontra com Domingos Sávio. Ele sonha que ele se encontra com Domingos Sávio num campo, numa área natural, assim, e que parecia com a natureza. Tudo, flores, plantas, mas tudo era tão radiante, tudo era tão brilhante, tudo tinha uma luz tão clara, as coisas eram tão claramente distintas, né,
nesse campo, as flores belíssimas, as árvores, etc. Né? E ele se encontra nesse campo com São Domingos Sávio, né? um dos meninos dele, né? E que ele então fala, poxa, isso aqui que é o céu, que coisa maravilhosa e tal. O Domingos fala, não, isso não é céu não. Isso aqui ainda está longe de ser o céu e tal. Então ele tem uma conversa com o Domingos Sávio nesse sonho, né? Então talvez esse seja um vislumbre dessa natureza transformada, né? Dessa coisa inimaginável para nós, né? Então, os termos utilizados pelo apóstolo acerca do anticristo são extremamente cautelosos e velados. Os tessalonicenses entendiam perfeitamente o que Paulo queria dizer, mas nós somos obrigados a fazer conjecturas. Por que os tessalonicenses entendiam? Talvez porque Paulo já tivesse dado a eles instruções orais, né, que os fizessem entender essas palavras das cartas. Né? Segundo alguns, o assunto foi tratado dessa maneira secreta porque poderia ter implicações políticas e, se a carta fosse interceptada, poderia acarretar cruéis perseguições. Aliás, também no Apocalipse se observam os mesmos cuidados. É possível que nos encontremos aqui diante de uma espécie de disciplina do segredo, entre aspas. Né? Com certeza, não há outra passagem da Sagrada Escritura sobre a qual os padres da Igreja tenham dado interpretações mais divergentes. Há, em resumo, pelo menos 3 chaves de interpretação para esta epístola. A histórica, relacionada com a época de Paulo. A escatológica, relacionada com o fim do mundo. E a combinação das duas, de conformidade com o duplo caráter, o duplo sentido e o duplo cumprimento da profecia. Veja como é que isso é complexo, né, gente? Esse negócio de escatologia é um negócio dos mais complexos que existem, né? Por isso que quando eu vejo as pessoas tirando conclusões, e mais que tirar conclusões, né, modificando a própria vida em relação a essas conclusões, os procedimentos, as ações, eu fico realmente muito triste, né? Porque não é assim, né? Então, existe uma 3 posições, né? 3 chaves de interpretação, né? A histórica, relacionada simplesmente com a época de Paulo, né? A escatológica, relacionada de fato com o fim do mundo, e a combinação das duas. De acordo com esta última, a combinação das duas, podemos concluir que as palavras do apóstolo não têm caráter profético, a não ser na medida em que dizem respeito ao fim do mundo. Quando aludem a um acontecimento próximo e iminente, não são verdadeiras profecias, mas apenas uma explicação das circunstâncias contemporâneas à luz da profecia de Cristo. Ou seja, uma interpretação pessoal de Paulo sobre isso. A chave de interpretação histórica tem sido abundantemente utilizada ao longo dos séculos. Em todas as épocas, houve quem julgasse ter o direito de interpretar os acontecimentos contemporâneos à luz da escatologia paulina, aplicando as suas palavras ora a determinadas personagens históricas, ora a organizações ou correntes de ideias, até se chegar aos absurdos propalados pelos cátaros e valdenses da Idade Média e pelos protestantes da época da Reforma, que viam o anticristo personificado no Papa,
o poder de contenção, são expressões, né, do Paulo, no Império Romano Germânico, e o mistério da iniquidade nos jesuítas. São todos inimigos da igreja, usando Paulo para nos atacar, né? Claro. É uma coisa que a gente já também discutiu aqui muito, né? Como os nossos inimigos usam Paulo para nos atacar, né? Dentro da chave histórica, porém, é mais razoável pensar que São Paulo aludia a um acontecimento muito próximo. Queria explicar aos Tessalonicenses os inquietantes sinais da sua época e lembrar-lhes que os esperavam grandes tribulações num primeiro cumprimento da profecia de Cristo, ao passo que o cumprimento definitivo estava ainda inteiramente mergulhado na obscuridade. Ao descrever que o homem do pecado, ao descrever o homem do pecado, evoca nitidamente um acontecimento de que tinha sido testemunha 14 anos antes. A ordem de Calígula para que se erigisse uma estátua sua no Templo de Jerusalém, que passaria a chamar-se Templo de Caio, o novo Júpiter. O imperador pretendia vingar-se, assim, do único povo que não o reconhecia como Deus. Paulo sabia, além disso, que o culto do imperador como um Deus crescia por toda a parte do império, e que a burguesia de numerosas cidades asiáticas e gregas considerava uma grande honra poder ostentar o título de Neócoros, guardião do templo, do Deus imperador. Abre aspas, mata-me ou eu te matarei, fecha aspas, gritava Calígula a Zeus, repetindo uma frase de Homero, num acesso de impiedade levada às últimas consequências. Evidentemente, ao descrever o anticristo, Paulo está a pensar num monarca pagão deste estilo, que concentrará nas suas mãos todos os poderes do Estado e forçará todos os súditos a ajoelhar-se diante dele. Mas, exclama, abre aspas, não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E vós agora sabeis o que é que o retém, a fim de que seja manifestado a seu tempo. Fecha aspas. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Quando Paulo escrevia essas palavras, Cláudio ocupava ainda o trono imperial, e Nero, seu filho adotivo, já tinha sido proclamado príncipe imperial e sucessor. Sêneca acabava de ser chamado por Agripa do seu exílio na Córcega e nomeado preceptor de Nero. O seu cargo dizia respeito unicamente ao ensino da retórica, mas os mestres de retórica das famílias nobres antigas tinham como primeira obrigação a de velarem pela conduta de seus alunos. Desta forma, Sêneca tornara-se o conselheiro moral da corte. Tudo isso era conhecido em Corinto e em Tessalônica. O poder de contenção, expressão entre aspas, talvez significasse, portanto, a ordem jurídica do Estado romano, personificada em Cláudio. Além disso, nos 5 primeiros anos do governo de Nero, Sêneca ainda conseguiu controlar, graças à sua judiciosa administração dos negócios do Estado e à sua influência sobre o jovem imperador, a explosão do seu temperamento vulcânico. Mas quando ele e seu amigo burro sucumbiram ao mesmo destino trágico, o furor do imperador já não conheceu limites. Nero,
deixa eu ver onde eu vou parar aqui, mas vamos lá. Nero encarregou Vespasiano de abrir as hostilidades na Palestina, e a guerra judaica efetivamente culminaria na profanação do Templo de Jerusalém. A presença do exército pagão no átrio do templo e a ereção da águia romana e das estátuas dos imperadores no lugar santo constituíram certamente a abominação da desolação anunciada por Paulo, bem como por Cristo, como cumprimento da profecia de Daniel. Mateus 24:15, Daniel 12:11. Se São Paulo prediz o evento do inimigo de Cristo com todo um luxo de poderes satânicos, de sinais e prodígios ilusórios, basta recordar que, segundo a narrativa de Plínio, ninguém se entregava tanto à magia como Nero, que por esse meio pretendia submeter os próprios deuses. A impressão que a tirania de Nero exerceu sobre os contemporâneos foi tão aterradora que a lenda do seu regresso e da sua evasão dos infernos ainda fazia tremer os espíritos muito tempo depois da sua morte. Vou ler mais um parágrafo aqui. Para o exegeta inglês Ramsay, o exegeta inglês Ramsay escreveu, abre aspas, se Paulo tivesse vivido o suficiente para ler o Apocalipse de São João, o seu coração ter-se-ia despedaçado. Fecha aspas. É o mesmo que desconhecer o caráter profético do apóstolo. No fundo, Paulo e João estavam de acordo. Diferiam apenas quanto ao ponto de vista. Paulo escrevia a quem e João além do momento crítico em que, no tempo do imperador Domitiano, a sorte se voltaria definitivamente contra o cristianismo. Paulo sempre considerou a adoração do Deus imperial como a entronização da mentira e antevia, no conceito do Estado romano, com as suas exigências de totalitarismo religioso, o principal inimigo do cristianismo primitivo. No momento em que escrevia, porém, o direito romano ainda era o poder de contenção. A igreja ainda vivia à sombra da sinagoga, e aos olhos dos romanos não passava de uma seita judaica. Além disso, ainda não estava suficientemente organizada para que o legislador romano pudesse conhecê-la como uma corporação independente. Estava em vias de formação, se bem que já corresse a passos de gigante para o estado de maturidade, a partir do qual o choque surgiria inevitavelmente. Então vou parar por aqui, infelizmente, no meio de um assunto que eu não devia parar, mas senão nós vamos... O texto é muito grande daqui para frente, né? Então estamos ainda escavando aqui com o padre Joseph Rosa, né? As razões para que Paulo tivesse essa visão da escatologia, para que Paulo escrevesse certos termos na segunda carta aos Tessalonicenses, que são misteriosos para nós, a abominação da desolação, né? Aqui ele fala de vários termos que Paulo usa, né? O poder de contenção, enfim, estamos com o padre Rosa tentando entender por que o apóstolo Paulo, né, está usando a que se referem estas expressões dele, partindo da história do tempo de Paulo e das impressões que provavelmente Paulo teria para escrever isso, né? Mas isso são conjecturas, né? Ele próprio fala, né?
Paulo não nos deixa nada muito, muito claro sobre isso e só nos deixa, enfim, numa posição de fazer conjecturas, né? E é o que o padre Rosen está fazendo aqui agora, né? São conjecturas, tá certo? Bom, eu estou aqui então na página 293, nos dois últimos parágrafos da página, que nós leremos na segunda-feira, né? Se Deus quiser, tá certo? Eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma dúvida. Professor? Sim. Quando eu li a segunda carta aos Tessalonicenses e falou sobre o anticristo, me passou uma coisa pela cabeça, que é assim, a gente está vivendo esse momento, essas coisas todas estão acontecendo aí, em torno dessa pandemia, né? Uhum. E a gente está tomando conhecimento de coisas que, pelo menos eu, não imaginava que ocorresse nesse mundo. E a gente está vendo essa questão da igreja também, tudo isso envolvido. Aí uma coisa que me passou pela cabeça é o seguinte, que seja em que época vier esse anticristo, se é que ele já não está aí, como o demônio é muito enganador, ele vai vir bonito. Ah, vai. Né? E prometendo o paraíso aqui na Terra. Sim. E que essa situação que nós estamos vivendo agora é bastante propícia para que ele apareça como um salvador do mundo. Só que é um salvador aqui. Isso. Então a gente tem que, de qualquer maneira, se é que nós vamos presenciar alguma coisa disso, a gente tem que estar muito esperto para promessas de muita coisa boa, porque pode nos encantar, né? Nos enfeitiçar. Isso. E, assim, como Deus de todo mal ele tira um bem, se a gente tiver de olho aberto, talvez essas coisas que aconteçam nos deem tempo, né? Para nós nos aperfeiçoarmos na fé, né? E com a graça de Deus a gente crescer nessa fé, né? Mas que a gente tem que estar de olho bem aberto, porque o momento é propício para que apareça um Salvador da pátria. Sim. Sim. Eu concordo que há sinais claríssimos, apostólicos, apocalípticos, sinais claríssimos de que as coisas estão se acelerando. Mas não era isso mais ou menos uma coisa razoável de supor? À medida que o tempo passa, nós estamos mais próximos desse evento, né? Sobre a sedução do anticristo, né? O melhor livro que eu já li sobre isso é um romance, né? Do padre, esqueci o nome do padre, que veio lá da igreja anglicana também, daqueles padres do século XIX que vieram da igreja anglicana e se transformaram padres católicos, né? Esse livro é extraordinário, gente, extraordinário. Chama O Senhor do Mundo. Tá? Ele foi recentemente, talvez... Robert Benson. Gente, leia esse livro. Leia esse livro. Ele foi escrito em 1903, 4, 5, sei lá. Esse livro é extraordinário. Extraordinário. Porque ele fala de coisas da nossa época, né?
Então, assim, ele fala do surgimento do anticristo. Ele fala desta época. O anticristo estava no mundo, né? O Senhor do mundo. E como é que ele exerceu o seu poderio no mundo, né? E como é que isso aconteceu na sociedade, as transformações sociais, enfim, né? É um livro de estarrecer. Então, assim, digamos assim, uma atualização sobre esse assunto, de forma bem razoável, está lá nesse livro, Senhor do Mundo, Robert Manson, Padre Robert Manson, que tem uma obra muito, muito grande. Ele não escreveu só esse livro, né? Tá certo? Mas a Cristina está com a mão levantada. Depois a Juliana. Quando o senhor estava falando da intervenção de Deus no mundo, eu fiz uma conexão com aquela leitura da Revolução Francesa, Uhum. das civilizações que se sucederam, né, desde o povo judeu, com tudo escrito, Deus revelando ali, né, o que ia acontecer, que viria Jesus, que ele seria crucificado, estaria. Então, essa história, ela está escrita, né? Ela está E escrita. é muito interessante, está escrita. É interessante que essas civilizações, essa ideia, né, de civilização com domínio dos povos, a última foi a romana. Aí veio o Império de Cristo, né? Aí eu lembrei daquela parte do Voltaire falando vingai os bárbaros. Ele fala exatamente disso, que ele está destruindo esta civilização, é isso que ele quer destruir. Isso. O cristianismo digamos assim, ele acabou com a ideia de domínio total. Veio outro domínio, veio o domínio espiritual. E é isso que o Voltaire fala exatamente naquela parte do livro, quando ele escreve, acho que é para o Frederico da Prússia, não tenho certeza. Ele fala isso. Vamos vingar os bárbaros. Ele fala, antes disso ele fala mais claramente, eu só estou lembrando a frase, vamos vingar os bárbaros, né? Vamos vingar esse domínio de catequização do homem. É isso. Isso. Que impressionante. O homem brigando com Deus que age na história. Exatamente. Quer dizer, e o único povo antigo que tinha a certeza que Deus agia na história era o povo escolhido. Era o povo hebreu. Porque, olha, aqui, eu já falei isso para vocês. Tem uma coisa que é tão extraordinária no Antigo Testamento, para mim, né? Que é aquele negócio de Deus fazer chover pão todo final de tarde para o povo hebreu se alimentar durante a travessia do deserto. Para mim não tem nada mais direto da ação de Deus sobre a história do que isso. Porque assim, não é que Deus inspirou alguém para falar alguma coisa, não é que Deus estava, digamos assim, orientando de certa forma, por inspirações, um povo inteiro. Não. Deus estava fazendo chover pão para alimentar um povo que estava atravessando um deserto durante 40 anos. 40 anos. Tá certo? Para quem aqui tem mais de 40 anos, imagina a vida de nossa, cada um de nós, há 40 anos atrás. Imagina que nesses 40 anos
Deus fizesse aparecer alguma coisa na nossa frente para nos alimentar durante esses 40 anos. Quer dizer, para mim isso é uma coisa tão extraordinária. Ontem até o padre lembrou na homilia que ele fez de Corpus Christi, né? Que Nosso Senhor, quando ele se referiu a ele como a carne dele e o sangue, né, como alimento, Nosso Senhor lembrou desse fato da travessia do deserto e disse: esse pão aqui que eu estou dando para vocês não é igual àquele pão, não. Aquele pão era um pão que preservava a vida material. Eu sou o pão que vai preservar a vida eterna, que vai dar a vocês a vida eterna. Quer dizer, não há maior intervenção de Deus na história de um povo do que isso. Eu não conheço nada igual, né? Então, o povo hebreu, ele tinha essa noção por causa desses acontecimentos, né? E vários outros, mas esse para mim é o mais, digamos assim, escandaloso. Isso foi um escândalo que Deus proporcionou, se é assim eu posso dizer, né? Não tem nada mais escandaloso do que isso, da intervenção de Deus na história, né? Então, o povo judeu era o único povo antigo que tinha essa percepção. Não tinha outro povo para ter, né? Não tinha, né? Agora a Juliana levantou a mãozinha. Amarelinha. Por mais que pareça que às vezes eu goste dessa história de fim do mundo, eu não gosto não, sabe? Mas é que eu fico tão abismada. Aí a gente pensa assim, aí eu vou lá atrás, né? Se Paulo pudesse prever o futuro, dentre todas as graças, né, os prodígios que Deus deu a ele, se Paulo pudesse prever a vinda de um Voltaire lá na frente, por exemplo, se ele pudesse falar assim, não, gente, espera aí que ainda vai ter muita gente vil e má nesse mundo ainda para poder, até que nosso Senhor volte. Se ele pudesse prever isso, né, ele, assim, talvez ele nem acreditasse, porque é tão pouco provável, né? Dentro daquilo que ele já via ali, um Calígula, um Nero que viria posteriormente, etc. Mas aí... Nero que o matou, né? Exato. Ele é São Pedro. Então, aí a gente transporta esse pensamento para o pensamento que a gente tem hoje com relação a toda a realidade que a gente está vivendo e que a gente fala, meu Deus do céu, o que falta mais acontecer nesse mundo? A paciência de Deus realmente é sem limite, né? A gente não conhece os limites para a paciência de Deus, porque se a gente junta tudo nesse balaio aí, a gente pensa assim, não é possível, não tem como piorar mais uma situação dessa, né? Pois é assim, a gente não sabe por que Deus está esperando, né? Pois é, mas quer dizer, a gente hoje, eu sei, né? Porque o número de almas que nosso Senhor quer lá no céu com ele ainda não se completou. Porque na hora que completar, ele vai falar, pronto, chega, acabou. Ele está tentando salvar. Nos salvar. Com tudo que ele pode. Aquele negócio, né? Qualquer coisa ele usa, né? Para nos salvar, né? Isso certamente ele está tentando conseguir. Agora, é isso que não entra na minha cabeça, sabe? Não é o gostar do fim do mundo. Eu sei que quando a gente brinca com você, eu sei exatamente isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse assunto é apaixonante mesmo. Do ponto de vista intelectual, estou dizendo. Não é?
desde que ele não nos afaste da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, né? Desde que ele não nos influencie tanto ao ponto de que nós vivamos só para o fim do mundo, né? De que essa ideia esteja tão impregnada na nossa cabeça que nós não conseguimos pensar mais em outra coisa, né? É um assunto apaixonante, de fato, quer dizer, porque o que a gente vê... Isso, você usou a palavra certa, ele é apaixonante. Quão maravilhoso, assim, é indescritível a gente poder falar, assim, que dentro de tudo que a gente vê hoje, se Deus resolvesse que nada mais ia acontecer e pá, a gente pudesse ver, né, constatar a glória de Deus assim em vida. Imagina isso. Isso não nos será tirado, porque nós constataremos isso onde quer que a gente esteja, né? Mas é apaixonante essa história da salvação, é apaixonante. E o término dela é apaixonantíssimo, né? Mas é só essa observação que eu faço, quer dizer, nós devemos nos dedicar a isso como uma atividade intelectual, mas não como uma coisa que vai nos tomar, né? nos abduzir. Né? Esse assunto não pode nos abduzir. Né? Claro, sugestão, leiam O Senhor do Mundo, The Lord of the World. É um livro extraordinário. Eu tenho relatos de quem leu esse livro, assim, impressionantes. Assim, a pessoa ficou admiradíssima pelo livro, pelas ideias que estão lá, né? São ideias, digamos assim, bastante católicas, enfim. E claro, ele vai criando um mundo que ele acha... E proféticos, né? Sim, é muito... É impressionante que ele... Assim, ontem eu conversava desse livro com a Fabiana aqui, minha vizinha. Pois é, a Fabiana ficou muito impressionada com esse livro. E ela falou assim, é impressionante que ele cita a aparição de Nossa Senhora em 1904, antes mesmo dela acontecer. Não, o livro ele tem cintilações proféticas, né? O padre Robert Benson tem assim umas tiradas sensacionais, inclusive a respeito das tecnologias, né, futuras que ele não conhecia, né? De aviões, de transporte, enfim. Ana Paula levantou a mão aí. Não, é só que assim como a morte, talvez a gente tenha que ter o fim do mundo apenas em perspectiva, né? Isso. Assim, a gente sabe que vai existir e a gente deve se preparar para ele da mesma forma que a gente se prepara para a morte, não é? Sim. Né? Buscando sempre estar na graça de Deus e aumentar a nossa fé, né? Não, e tentando responder aquela pergunta que Nosso Senhor falou, né? Na minha segunda vinda, haverá algum justo no mundo? Bom, a gente precisa tentar, se a gente viver esse fim do mundo, ser esse justo que Nosso Senhor estava duvidando que exista, né? No final, né? Enfim, é isso que nós precisamos fazer, né? Haverá o fim do mundo, né? Esse universo ele vai acabar, né? E pronto, né? E aí que eu vejo o perigo é de vir algo tão fascinante que as pessoas tenham se deixem tomar tanto por esse fascínio de sair dessa situação que a gente está agora, por exemplo, ou de uma situação como desse tipo que venha futuramente, que elas esqueçam-se. É claro. A ciência,
igual o senhor já viu falando aí da ciência, né? A ciência é a nova providência. É a nova providência. Então, vai que vem algo assim tão fantástico que as pessoas se deslumbrem tanto, né? Não. Porque quando as pessoas estão bem, a gente, quando está muito bem, a tendência é esquecer de Deus, né? Precisa, às vezes, algo ruim acontecer, alguma pedra de tropeço mesmo, para a gente lembrar que a gente não é onipotente, né? Que a gente precisa de Deus. Então, num mundo que já está tão afastado dele, um acontecimento assim tão fantástico pode deixar as pessoas... Se eu ver a vacina, né? Como que as pessoas... elas nem pensam, apesar de todas as notícias que estão havendo sobre essas vacinas, as pessoas estão correndo para elas, igual formiga correndo para o vento, né? Essas filas das vacinas, essas filas para tomar vacina estão me impressionando cada vez mais. Isso imagina se algo fantástico assim, esse anticristo vem com essa roupagem, né? Maravilhosa. Como que as pessoas vão se deixar atrair por ele, né? E a gente tem que tem que ter muito cuidado para a gente também não se deixar atrair. Claro. E nunca desprezar o fascínio que esse indivíduo possa nos fazer, mesmo por mais preparado que a gente esteja, né? Porque assim, os que estão em pé, cuidar para não cair, né? Isso aí porque tem gente que fala assim, não, isso não vai me pegar, não. Esse negócio não me pega. Você acha que vou ser bobo para ser fascinado aí por alguém, algum bobão aí e tal? Esse é o pior estilo de luta contra o tal anticristo, né? Juliana, diga. Não, tomando por base isso aí que a Ana Paula acabou de dizer, quer dizer, esse fascínio monstruoso que a gente vive, né, que as pessoas se fascinam por tudo, por uma ideologia ou mesmo uma solução mágica para a solução dos problemas e tudo mais, aí é nisso daí que eu fico pensando, meu Deus do céu, o que o senhor está esperando mais, assim? Porque eu, na minha infinita incapacidade de compreender os desígnios de Deus, né? Lógico, cada um de nós temos essa finitude aí, mas aí eu fico pensando, daqui para frente, então, a coisa é pior ainda. Aí é por isso que eu penso, por isso que eu falo assim, não é possível, agora o mundo vai acabar mesmo. Porque se o povo já está nesse nível, por causa de uma vacina, se vier mais alguma coisa, olha um mundo de almas que se perdem. Ô, Juliana, as pessoas se fascinam hoje por tão pouca coisa. Por tão pouca coisa. Se a gente imaginar, né, se a gente fizer um levantamento das pessoas que fascinam milhões de outras pessoas através do YouTube, e se você for ver quem é essa pessoa que está fascinando tanta gente, você vai ver, gente, tá tudo perdido mesmo. Não é? Aí eu penso assim, nossa, Deus me perdoe se eu estiver cometendo uma blasfêmia, mas assim, ele é um excelente jogador, né? Ele sabe o que está fazendo, e na hora do checkmate ele vai assustar todo mundo. Muita gente vai ficar ser pego com as calças na mão, né? Sim. Não tem dúvida disso. Agora, o mundo realmente, ele está numa derrocada, ele está desde a Idade Média, né? Desde o final da Idade Média. Indícios da apostasia geral das nações, nós temos. Tá certo? Mas será isso exatamente o que significa, o que nós estamos vivendo, será a apostasia geral das nações? Bom, parece que é. Parece que é. Né? E Deus, Nosso Senhor falou
que os sinais serão visíveis. Visíveis. Não são sinais invisíveis, né? Os sinais serão visíveis, né? Mas nós estamos vivendo, né? Lembrando que Paulo, os apóstolos achavam que estava próximo, né? Santo Agostinho achava que estava próximo. Na Idade Média tinha muitos malucos que previam para aquela época o fim do mundo. Nós vimos no século XIX, né, de raiz protestante, as previsões de final do mundo, com ano, com data marcada. Vimos, convivemos, né, com várias previsões do ano 2000, a mudança do milênio, tinha uma previsão do ano 2012, sei lá. Enfim, nós estamos indo, né? Nós estamos indo agora. Enfim. Não é? Mas eu admiro. Tem um outro detalhe que acabou de me ocorrer aqui, muito que a gente deve considerar muito. Em todas essas épocas aí passadas que o senhor disse, Nossa Senhora permaneceu quietinha lá. De um certo tempo para frente é que ela começou a aparecer e então dar os seus recados a nós. Cada vez mais, né? Mais inclusive, cada vez mais significativos e tal. Nesses últimos, como La Salette, por exemplo, ela sempre deixa claro, eu estou segurando o braço do meu filho e ele está muito pesado e eu não consigo mais segurar. Essa frase dela para mim é uma das frases mais impressionantes de Nossa Senhora. Essa eu fico pensando nela todos os dias. O peso que ela está carregando, cada coisa dessa maluca que a gente vê acontecer, todas essas, né, essas ofensas cada dia maiores a Nosso Senhor, o peso que ela está carregando. Eu fico imaginando. E Deus também olha por ela. E aqui na carta aos Tessalonicenses fala assim: algo o detém. Isto. Quando este algo não mais o detiver, o ímpio se manifestará. Exatamente. Não está exatamente nessas palavras, não, mas tem isso aqui. Pois eu fico pensando um diálogo, né? Um diálogo imaginário, né? Deus chega para Nossa Senhora e fala: agora acabou, eu não aguento mais e tal. Eu falo: não, peraí. Não faça isso não agora, peraí, eu vou dar um jeito aqui, espera um bocadinho. Né? Deve estar assim o diálogo. Deve estar assim por aí o diálogo. Né? Porque essa expressão que Nossa Senhora usou, ela é forte demais. O braço, né, da justiça, né? O braço que ela está segurando é o braço da justiça. Né? Justiça infinita de Deus, né? E veja, só Nossa Senhora pode segurar esse braço. Não existe nenhum ser, né, visível ou invisível, que possa segurar esse braço. Só ela. Tá certo? E ela está segurando. Né? Isso também mostra uma certa decisão já tomada, entendeu? Porque se ela está segurando, o braço já está forçado, né? Então já mostra uma ação já decidida. Quer dizer, e isso foi no século XIX, né? Que ela falou essa frase, né? E claro, ela uma hora não vai conseguir segurar, né? E ela está nos contando só, né? Só nos contando. Falou: olha, a situação aqui não está boa não para vocês. Né? E tem um cunho geral essa frase, né? Se é que eu posso interpretar isso. Tem um cunho geral, mas tem também um cunho pessoal
nosso. Ela está nos dizendo a cada um de nós. Tá? O que ela está nos dizendo? Olha, preparem-se. Preparem-se. Como? Como? Ela também já falou em outras aparições. Como preparar? Cada um de nós. Tá certo? Em Fátima, ela deu a dica para nós, pessoal. Ela deu duas coisas: o terço e a devoção dos primeiros sábados. Ela falou isso para nós. Ela falou outras coisas para muita gente. Para o clero, para o Papa, ela deu instruções gerais. Mas eu fico a minha atenção sempre é para o que ela falou para cada um dos fiéis. Tá certo? Penitência, terço e devoção dos primeiros sábados. Foi isso que ela falou para nós. Então ela está dizendo o seguinte para nós, combinando as coisas na minha cabeça aqui, que pode não estar boa. Ela falou assim: olha, eu não vou conseguir segurar esse braço por muito tempo. Então, olha, vocês façam isso aí. Porque se o braço cair, pelo menos vocês estarão salvos. Né? Então, no fundo é isso que eu acho que a Nossa Senhora está falando. Não vou conseguir segurar isso por muito tempo. Agora vocês façam isso aí e pronto. Tá certo? E ela não ligou as duas coisas. Ela deu uma instrução para os fiéis, independente de bispo, papa, clérigo, etc. Deu instruções para o Papa, consagrar a Rússia, enfim, opção de coisa. Em La Salete ela falou para o clero, especificamente para o clero. Mas em Fátima, ela deu uma instrução para nós, especificamente. Sem intermediário. Sem intermediário. Não foi para o bispo, não foi para nada. Ela não mandou a gente fazer nada além disso. Para mim é isso que ela está falando. Se cair o braço, vocês façam isso. E se eu não conseguir segurar, paciência. Mas ela nos deu um caminho. Ela está muito preocupada conosco. Né? Enfim, é o que eu entendi. Por isso que eu acho que a gente tem que ficar mais preocupado com isso do que exatamente com o final do mundo. Né? Se a gente... E lembrando que amanhã é o primeiro sábado, né? Hoje é a primeira sexta. Amanhã é o primeiro sábado. E é interessante, eu não sei se eu estou errada aqui, mas ela não disse que era para que a gente tinha que assistir à missa, mas receber a comunhão. Aí a gente não tem como assistir à missa e receber a comunhão na missa, mas os padres vão dar a comunhão aqui. Não. Esse negócio de ligar a missa à comunhão também é uma coisa moderna, né? Que por muitos anos a comunhão podia ser recebida fora da missa, né? Então, assim, isso era comum na igreja, né? Você ir, por exemplo, numa igreja, confessar e receber a comunhão logo depois sem missa. Sem missa. Claro, o sacrifício do Nosso Senhor está sendo celebrado na missa. E é natural que a gente queira receber a comunhão na missa. Mas uma coisa não tem necessariamente ligação com a outra. Tá certo? Então a comunhão é uma coisa que você pode receber o corpo do Nosso Senhor fora da missa, né? Tá certo? Então, enfim. Mas é isso, gente. É isso. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, né? E se Deus quiser, na segunda-feira nós voltaremos aqui com a leitura na página 293 do livro. Continuaremos com o mesmo assunto, né? Então nós vamos ter muito tempo aí para comentar vários aspectos desse assunto. Deus lhes pague presença, paciência
Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.